Deus, prezados irmãos, bom dia, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais uma breve reflexão matinal com um tema importantíssimo que começamos ontem. Vamos fazer uma oração? Senhor meu Deus, te somos grato por estar aqui mais uma vez para falar da tua palavra. Que o Senhor possa nos alcançar os teus filhos que estarão atentos, ouvindo a tua voz através do teu Santo Espírito. Fica conosco, é o que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Queridos, queremos falar hoje sobre a provisão de Deus. Escute, no mundo caído, ao longo da história, em tempos difíceis e no cuidado para com o seu povo. A Bíblia diz, para que sirva como base da nossa palavra nesta manhã, e eu preciso da sua atenção, assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Isso está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 33. É normal entendermos e sabermos que as pessoas, quando falamos de provisão de Deus, pensam logo em bênção da prosperidade, ficar rico, prosperar na vida financeira. Tudo bem, também pode ser, mas não é totalmente assim. Escute a palavra de Deus que vamos vos transmitir para que ao final você seja edificado, impactado pela palavra e entenda o que Deus estará falando conosco nesta manhã abençoada de terça-feira. Queridos, a provisão de Deus ao longo da história está claramente registrada na Bíblia Sagrada. Um estudo nesta manhã aqui breve, uma explanação breve e rápida sobre a provisão de Deus revela como o Senhor, nosso Mestre, age em diferentes aspectos no cumprimento de seus propósitos, de seu projeto, de seus estatutos. A provisão, querido de Deus, é vista a solução para o problema do pecado até no relacionamento pessoal entre o Senhor e o seu povo escolhido. Nesse último sentido, são vários os exemplos bíblicos que mostram o Deus da provisão amparando o seu povo em tempos de crise, em tempos difíceis. Entenda isso. Escute, me dê a sua atenção aqui um pouquinho. A provisão de Deus no mundo caído. Olhe bem, após a queda do homem no Jardim do Éden, o mundo se tornou caótico. O pecado tomou tudo aquilo que era perfeito, ou tornou tudo aquilo que era perfeito em algo completamente desordenado, depravado e caído. Mas isso não apanhou o Criador Deus de surpresa. A Bíblia, as Escrituras Sagradas, na eternidade, o Deus da provisão providenciou uma solução para o problema do pecado. Escute, o apóstolo Paulo, aquele que se converteu, que era perseguidor da igreja, e depois se converteu, tornou-se um grande missionário, um grande pregador. Paulo fala sobre a provisão de Deus, um plano de redenção. Ele diz, queridos, que antes da fundação do mundo, Deus, pelo beneplácito da sua vontade, escolheu um povo caído para que fosse redimido dos seus pecados e desfrutasse de uma plena união com o Redentor,
vivendo diante dele uma vida santa e irrepreensível. Cristo é a maior expressão da provisão de Deus em favor do seu povo. Olha o que diz a Bíblia em Efésios 1:4. Porque Deus os escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. João 3,16. Quando dizemos que Cristo é a maior expressão de provisão de Deus em favor do seu povo. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é provisão de Deus através de Jesus Cristo para o seu povo da libertação do pecado. Contudo, amigos, ouvintes, queridos, o pecado ainda não foi aniquilado deste mundo. É verdade que os redimidos já foram libertos da culpa e do poder do pecado, mas durante suas vidas terrenas, os crentes, quando digo crente, eu falo aquelas pessoas que creem em Deus, ainda estão sujeitos ao pecado e são afligidos por problemas que derivam da desobediência e rebelião do homem em suas ações malignas. Preste atenção. Embora muitas pessoas, amados, preguem, o povo de Deus pode ter tudo o que desejar, determinar, a verdade bíblica é completamente diferente. É aqui que eu quero chamar a tua atenção. Nesta palavra, nessa breve reflexão matinal, veremos que a palavra de Deus não nos garante bens e prosperidade da terra. Olhe bem, mas nos ensina que podemos suportar tempos difíceis, tenebrosos, de crises, confiando na provisão de Deus. A provisão de Deus ao longo da história. Passar por crises e dificuldades são coisas que somente nós, cristãos do século 21, passamos. Grandes homens de Deus ao longo da história passaram por momentos tenebrosos, momentos terríveis, momentos de adversidades. Na própria palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, podemos encontrar vários exemplos da provisão de Deus ao longo da história. No livro de Êxodo, lá no início da palavra da Bíblia, temos o exemplo de que como que Deus cuidou do povo hebreu, do povo de Israel, durante 40 anos em pleno deserto. Êxodo 16 você pode ler, depois com o tempo entender isso. Também na história do profeta Elias, homem sujeito às mesmas paixões que nós, não sou eu não, profeta da Bíblia, homem de oração, homem que confiava no Senhor. Aprendemos muito sobre o cuidado providencial de Deus para com os seus, para com a igreja, para com o homem, para com a mulher que confiam no Senhor. É claro que não devemos esperar em Deus, olhe bem, que envie maná do céu como fez com o povo de Israel, nem mesmo corvos ou anjos para alimentar, como aconteceu com o profeta Elias. No entanto, não significa que duvidamos do poder e da provisão de Deus, ou que ele tenha mudado a sua maneira, o seu jeito de ser para conosco. Deus é imutável, quer dizer, ele não muda, mas não é estático. Presta atenção, ele age de maneira diferente e específica ao longo da história, conforme o seu propósito, o seu projeto eterno. É importantíssimo, queridos, entender esse princípio. Isso porque, às vezes, é muito comum ver pessoas esperando um grande evento sobrenatural com o sinal da provisão de Deus. Mas estas mesmas pessoas deixam de perceber a manifestação da providência divina em coisa que elas julgam ser pequena, simples
e comum. A provisão de Deus em tempos difíceis. Olhe bem, apesar do mundo buscar a qualquer custo uma condição de estabilidade, a verdade é que sempre haverá crises e tempos difíceis. O desejo pelo prazer domina as ações do homem, o afastando cada vez mais dos princípios da palavra de Deus. A depravação da nossa sociedade está cada vez mais acentuada. O homem se acha o centro do mundo. A ética e a moral são discutidas sobre a ótica do relativismo. Como resultado disso, olha bem, cada vez mais a humanidade ignora os mandamentos do Senhor. Isso é complicado, mas tem uma solução. Algumas pessoas ainda esperam a melhora deste mundo, mas o que podemos, queridos, perceber é uma piora acentuada a cada dia, a cada momento que se passa ou que passamos sobre a face da terra. Na verdade, a própria palavra de Deus não nos anima nesse sentido. Ao contrário, ela nos alerta para a verdade de que as coisas ficaram cada vez piores na terra. O apóstolo Paulo, já falamos dele aqui nesta manhã, escrevendo ao jovem Timóteo, diz que, escute, 2 Timóteo 3, 1 a 5, olha bem, nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Na sequência, ele descreve em detalhes a realidade da sociedade humana. Ele diz que, olhe bem o que a Bíblia diz, haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbo, blasfemos, desobedientes, e pais e mães ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mas amigos dos deleites de que, amigos de Deus, tendo a aparência da piedade, mas negando a eficácia dela. Esta é a real situação do mundo moderno. Certamente estamos vivendo dias assim. Estamos vivendo tempos tenebrosos, tempos difíceis. O sermão escatológico de Jesus Cristo também fala exatamente sobre isso. Mateus 24, Mateus 13, Lucas 21. Na sua profecia, Jesus escreveu nos evangelhos, disse nos evangelhos sobre esses tempos difíceis. No mundo tereis aflições, mas ele deixou um recadinho importante: tenha bom ânimo, confia, porque ele venceu o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas neste mesmo sermão, escute isso, o Senhor Jesus também destaca que aquelas pessoas que creem em Deus podem confiar na provisão do Mestre em tempos de tribulação. Louvado seja o nome do Senhor. A provisão de Deus no cuidado para com o seu povo. Deus cuida do seu povo. Deus cuida daquelas pessoas que foram feitas imagens e semelhança deles por amor. Me escute mais um pouquinho. Já estamos aqui encerrando. Preste bem atenção. A Bíblia não deixa dúvida, amados, acerca da provisão de Deus em favor daqueles que são seus. Na verdade, um dos nomes de Deus apontam justamente para a realidade de que Ele é o Deus provedor. Isso é, Jeová Jiré. Gênesis 22, 13 e 14. O próprio Jesus fala da provisão de Deus para o seu povo. Ele diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Se você buscar o Senhor, tudo lhe será acrescentado.
por justiça de Deus em prol da sua vida, em prol de nossas vidas. Muitas pessoas interpretam essa declaração de Jesus sobre a provisão de Deus de forma completamente equivocada. Tem gente que enxerga nessa declaração um tipo de chave para vitórias e conquista, mas uma exposição simples do capítulo 6 do Evangelho de Mateus nos revela que o ensino de Jesus nesse texto é outro. Eu explico para você. Escute. Durante o texto do capítulo 6 do Evangelho de Mateus, Jesus repreende o comportamento soberbo e orgulhoso. Ela também, entende? Olha bem, ele também reprova a hipocrisia, que é a mesma coisa que fingimento, e ensina a maneira correta de orarmos ao Pai. A partir do versículo 19 do capítulo 6 do livro do Evangelho de Mateus, Jesus alerta para o perigo da ganância e ensina, olhe bem, que devemos lançar nossas ansiedades no Senhor, em Deus. Jesus disse: se o Pai cuida dos pássaros do céu e dos lírios do campo, certamente Ele também cuidará de você, cuidará de nós, cuidará do seu povo. Então, no versículo 33 do capítulo 6 do Evangelho de Mateus, Jesus conclui a reflexão, o ensino e aponta a maneira correta que devemos olhar para a provisão de Deus. A expressão todas as coisas os serão acrescentadas não significa, queridos e amados irmãos, prosperidade terrena, mas significa que o nosso Senhor Deus, na provisão, garante o suprimento das necessidades básicas do seu povo. Mateus 6:31. E finalmente, logo, Jesus não está ensinando que se buscarmos o reino de Deus, ficaremos ricos, milionários na terra. Na verdade, queridos, ele está ensinando que a provisão de Deus garante o essencial para a sobrevivência. Sabe de quê? Comida, bebida e vestuário. Entenda isso. Por mais que sejamos afligidos, por maiores que sejam as tribulações, provações, sabemos que a provisão de Deus em tempos difíceis acompanhará o seu povo até a consumação dos séculos. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Guarde esta palavra, a provisão de Deus neste mundo em pleno século 21 caído, ao longo da história, em tempos de crise, em tempos difíceis. Estamos vivendo momentos difíceis e no cuidado dele, Deus, para com seu povo. Buscai primeiro o reino de Deus. Busca, ore, interceda, ame, libere perdão. Isso é buscar, adore, e a sua justiça, e tudo e todas as demais coisas vos será acrescentado, porque você já tem a vida, você já tem o amor de Deus para com você, tanto que ele enviou o seu Filho para nos libertar do jugo do pecado, e outras coisas a mais vos será acrescentada se você primeiro, em primazia, buscar o reino de Deus. Confie nele. É a palavra de Deus do nosso coração para o seu coração, para a sua vida. Seja edificado, seja impactado pela provisão divina. Senhor meu Deus, te somos gratos por esta palavra. Alcança os teus filhos com estas provisões. Alcança os teus filhos com a prosperidade da vida espiritual. Não deixe faltar nada.
Não deixe, Senhor, faltar o básico. Eu sei que o Senhor tem cuidado de nós, Jesus, nos dando vestimentos, nos dando alimentação, aleluia, nos dando tudo aquilo que nós necessitamos. Cuide a cada dia mais de nós. Cura a enfermidade dos teus filhos. Esteja conosco neste dia, nos abençoando. Providencia, Senhor. Torne-se uma provisão, aleluia, em nossas vidas a cada dia. Nós confiamos em Ti, para que possamos, Senhor, sermos edificados, impactados pela Tua palavra. Nós necessitamos a cada dia mais do Teu auxílio, Senhor, da Tua ajuda, porque a nossa fé está depositada em Ti. Muito obrigado. É o que nós te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amados, obrigado pela Tua atenção. Logo mais, às 19 horas, teremos um grande culto presencial de libertação. Vai ali, nós estaremos orando pela sua vida. Não teremos hoje a consagração, a live da consagração das irmãs, mas lá na igreja as irmãs estão orando. Até uma outra oportunidade, se Deus assim nos permitir. Amém.